nosso programa está de volta. Se você quiser conversar com a gente, entra lá no nosso Instagram, @nossoprograma, e na fanpage facebook.com/nossopgm. É uma maneira da gente ficar pertinho. Enquanto o programa acontece, você pode acessar o nosso QR Code também, que vai aparecer aqui. Com ele, você vai direto para o nosso canal do YouTube, onde acompanha a nossa programação ao vivo. Se você ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Ali também todos os programas que vão ao ar são postados. Então, depois colocando o nome do programa e a data em que ele foi ao ar, você consegue reassistir ou assistir alguma coisa que você perdeu, enviar para alguém através das redes sociais, porque dá para copiar o link. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, pega seu celular, coloca no modo foto, mira aqui, vai lá para o nosso canal do YouTube e se inscreva. Ali no sininho, clicando, você ativa as notificações. Sempre que tiver vídeo novo, você vai ser avisado. Enquanto agora a gente vai ter o nosso bate-papo, se você quiser fazer a sua pergunta, além das redes sociais, também pode ligar para 0 Operadora 11 3337 5886. Agora eu converso com a Silvia Osso, que é consultora de desenvolvimento de pessoas, palestrante e conversa conosco sobre marketing pessoal. Tudo bem, Silvia? Que saudades! Que bom, né? Bom te encontrar. Muito bom te encontrar também. Falando sobre um momento completamente diferente. Quando a gente volta às nossas conversas de anos atrás, 2017, 2018, a gente vinha de um cenário que pode até ser parecido quando a gente fala de desemprego e tudo mais, mas hoje o home office assim pegou. Muitas pessoas, inclusive, fazem entrevista de emprego de casa. O marketing pessoal também precisa estar em ação nesses casos, Silvia? Com certeza, né? A gente tem que ir inovando o tempo inteiro. Não é porque paramos em casa que as coisas se modificaram. As empresas continuam contratando, continuam selecionando, a ausência de emprego, a presença de emprego, e o pessoal precisa cuidar. Você deve ter visto em alguns casos, gente, às vezes, fazendo até um programa, uma live ou coisa assim, Verdade. Que passa alguma coisa atrás, né? O cachorro late, passa alguém correndo atrás, os filhos entram perguntando coisas, etc e tal. Então, tudo isso compõe também a nossa imagem. Num primeiro momento, ninguém estava muito preparado para isso. E aí, o que aconteceu? O pessoal, aos poucos, foi aprendendo que precisava estabelecer, muitas vezes, até um fundo para poder fazer uma entrevista. Que seja uma parede né? adequada. Que seja uma parede adequada, né? qualquer coisa. Depois o pessoal foi aprendendo que em várias mídias a gente consegue colocar um fundo, mesmo que não seja presencial, né? Tudo isso foi um aprendizado, mas é importante, porque o marketing pessoal é uma estratégia, é uma ferramenta que te ajuda a se vender um pouco melhor. Eu lembro de um dia que nós estávamos em casa na pandemia e, por incrível que pareça, na área profissional do meu marido, que trabalha com saúde, ele fez várias entrevistas e até trocou de emprego durante a pandemia. E eu lembro que ele foi fazer uma entrevista e eu estava em casa, porque no primeiro mês a gente parou aqui com ao vivo, e aí ele virou bem pra minha pia, assim, abriu. Eu falei, o que você tá fazendo? Ele falou, eu tô esperando a entrevista. Eu falei, não faz isso, dá pra ver a pia. Não, mas tô aqui no quadradinho. Eu falei, não, usa aquela parede. Porque parece que não. E ele tava lá de terno, ele pôs a camisa, ele falou, não, era uma coisa importante, né? Um cargo de gerência. Eu falei, você tá perfeito, pôs a camisa, se arrumou todo. Aí você vai me deixar a pia aparecendo no fundo? Não faz isso comigo. Mas não faz diferença um detalhe desse, Faz Silvia? uma grande diferença, porque é aquela história, principalmente no aspecto emprego, você está olhando tudo a respeito do candidato, né? Então, qualquer figura ao redor, a pessoa, a fala, a imagem e o fundo compõem o conjunto. Melhor né? uma parede branca, não é? Sim, Que melhor seja. uma parede branca, né? Então, por exemplo, se você olhar, a gente que trabalha com isso, você olha, a maioria do pessoal escolhe um armário atrás. E, em geral, um armário de fundo escuro, de madeira escura. Meu Deus do céu, a figura da pessoa, às vezes, some naquela imagem. Então, é aquela história, se puder, parede clara. Se puder, parede branca. Se não encontrar nenhuma, melhor parede branca. Né? Porque senão ela acaba confundindo até quem está olhando você e prestando atenção nos aspectos que são importantes. Silvia, quando a gente pensa em uma entrevista presencial e uma entrevista online, o que eu perco e o que eu ganho, ou o que eu posso ganhar, já que eu estou online? Então, já vou estar online, não vou estar presencial. Talvez não estejam vendo eu gesticular tão bem, a gente não tem o contato que a gente tinha, é tão gostoso essa troca mesmo, né? Isso aí, desse jeito, a gente já não está tendo.
mas o que eu posso aproveitar para fazer o meu marketing pessoal nesse momento, por exemplo, da entrevista de emprego? Sim, quando você está trabalhando com o aspecto distância, você tem que lembrar o seguinte, é quase que se você estivesse trabalhando com uma foto 3x4. Então, o teu rosto é que vai dizer tudo. E aí, aquela história, começa pela imagem. Nosso primeiro contato é uma imagem. Se você ainda não abriu a boca, eu estou prestando atenção em você. Então, você tem que se preparar no aspecto imagem mesmo. Meu cabelo está penteado, eu estou com uma maquiagem, se for mulher, ok. Minha barba está legal, se for homem, o cabelo está penteado. Eu estou com uma vestimenta legal, que seja daqui para cima, que esteja aparecendo na imagem. Porque estas são as primeiras coisas que a gente registra, né? A partir daí, o que acontece muito como falha é que o pessoal não está muito familiarizado, né? Pessoal jovem, possivelmente teu filho, as crianças, eles entram na máquina numa boa. Agora, o pessoal que tem de 30 e pouco para lá, a pessoa fica chapada diante da imagem. Então, assim, sim, não, pois não. Não mexe o braço, não mexe o ombro, não mexe nada e parece que até o sorriso mata. Então, é importante que aquela história, se eu vou fazer e tenho que trabalhar e vou ter outras entrevistas, treina um pouco, grava um vídeo, grava 1, 2, 3 vídeos para você mesmo se assistir e ver como você se comporta naquela telinha. Porque se alguém pode te ajudar, uma ligação de vídeo pode ajudar, né? Faz uma ligação de vídeo com um amigo, né? Com um amigo, coisa assim. Treina um pouco para você assistir esse tipo de coisa. Porque senão você acaba matando a possibilidade do entrevistador. Se você é uma pessoa extrovertida, é um pouco mais fácil, mas se você é uma pessoa que já está ansiosa, nervosa e preocupada, as respostas ficam curtas, o meu sorriso desaparece e aquilo acaba ficando muito difícil, né? Então, é importante que eu lembre que tudo isso que é presencial, eu tenho que enxergar efetivamente como presencial. Né? Tem que estar valendo como se eu estivesse lá, né? Vale como ser. Né? E a gente está falando muito sobre entrevista de emprego, mas vale para uma venda que você vai fazer de maneira online, para uma reunião da empresa que você vai ter, também precisa fazer seu marketing, passar a boa impressão ali naquele momento, né? Para todas as coisas, né? E não é só o marketing pessoal, você, sua figura. É tudo que compõe você como pessoa, né? Então, é aquela história. Se você está vendendo um produto, se você fala muito daquele produto, até grava algumas coisas, etc e tal. Aí, quando eu olho você no Insta, ou quando eu olho você no Face, você está totalmente ao contrário daquilo que você disse. Então, é assim, você está vendendo uma coisa que, na verdade, você não usa e não acredita. Acabou a tua possibilidade de melhorar a venda, apesar de você ser muito convincente. Né? Nos aspectos da reunião, que a gente faz muito, reunião com empresa, reunião com os colegas, reunião de alinhamento com os colegas de trabalho, a mesma coisa. Quer dizer, você tem que ser quem você é. Né? Os seus propósitos, aquilo que você pensa, ele compõe o conjunto. Tanto naquele momento que você está vivendo, quanto nos momentos que você vive fora daquilo nas outras mídias. Senão você se contradiz. Então, as empresas continuam, a gente já teve esse bate-papo aqui há alguns anos, as empresas continuam consultando redes sociais para contratar? Muito, ficou mais exacerbado nesse período, tá? Então, a gente vasculha tudo. O pessoal diz assim, não é muito ético, não é muito correto. Não, a gente precisa saber. Por exemplo, eu preciso contratar uma pessoa que vai representar a minha empresa. Eu preciso saber quem é ela nos outros momentos. Né? Eu preciso, por exemplo, que ela queira usar a máscara, que nós vamos continuar talvez até final de 2022. Eu tenho que imaginar que esta pessoa me disse que isso não é problema nenhum. Quando eu olho nas mídias, de repente você está na praia sem máscara, e às vezes o pessoal até coloca no rodapé. Tirei a máscara para fazer uma foto. Porque a pessoa sabe que se ela for vasculhada, aí, né? Ela pelo menos está se justificando. Então, uma coisa certifica a outra. Nós somos uma única pessoa, né? E as coisas vão se certificando. Não, e eu fico imaginando
A gente vive um momento de polarização política. E tem empresas que têm um posicionamento, né? Boa parte delas a gente sabe mais conservadora, mas devem existir também empresas de esquerda. Na hora de contratar, então se a pessoa ela tem um posicionamento, que no mínimo nas suas redes sociais você seja neutro. Porque se você levanta uma bandeira por um lado dessa polarização político, por exemplo, defende alguma coisa que vai contra essa empresa, você pode perder a oportunidade de conseguir emprego, né? Não é mentir, mas é pensar, será que vale a pena se expor tanto nas redes sociais? Não é, Silvia? Exatamente isso, porque antigamente, no presencial, a gente dizia duas coisas. Primeiro, conta a minha primeira imagem, porque você vai me julgar pela primeira configuração que você fez. Quando eu abro a boca, eu vou apresentar meus conteúdos, minhas credenciais. Eram duas coisas. Hoje, isto aumentou, porque elas são várias coisas. Quantas mídias eu tiver, se eu tenho um canal no YouTube, o pessoal vai olhar. Se eu tenho o Insta, o pessoal vai olhar. Se eu tenho o Face, o pessoal vai olhar. Então, o que acontece? Eu fiquei muito mais aberto a todas as experiências e quanto mais eu não cuido daquela minha imagem como um todo, pior. Porque eu não posso ser uma pessoa totalmente desconexa no Face e, de repente, dizendo ao contrário no Insta ou na entrevista que eu estou fazendo. Né? A coerência é uma coisa importante no marketing pessoal, independente só da figura. Tá? Silvia, eu quero até em breve a gente fazer um bate-papo sobre isso. A gente já falou aqui várias vezes sobre visagismo e a gente fala muito sobre a adequação da imagem. Quando de repente um quadro, uma mudança específica que você precisa, de repente na sua profissão, você mudou de profissão ou você mudou de cargo. Presta atenção na adequação dessa imagem. De repente, você nem precisa gastar dinheiro com um profissional. Mas será que você está usando a maquiagem certa, no caso das mulheres? Será que está usando a roupa certa? Será que está passando o que precisa passar com a cor dessa camisa para os homens? Isso são detalhes que são a primeira impressão ainda, não são? São importantes e chamam muito atenção. Né? Às vezes você até capricha, mas inadvertidamente você não pensou. Então, assim, eu encontrei uma parede branca. Ok, ela falou em parede branca, legal. Né? Aí, de repente, eu coloco uma camisa branca. Gente do céu, só ficou um rostinho ali meio esquisito, né? Então, tudo isso acaba compondo uma imagem, né? O corte de cabelo, o tipo de cabelo, etc e tal. Tudo isso soma. A gente até se diverte hoje pensando nesse cenário que a gente está, principalmente de home office, que a gente lembra lá atrás o Cid Moreira, que o pessoal dizia que ele ia de bermuda e terno para cima. Quantos de nós hoje não estão em reuniões aonde, principalmente quem mora no norte e nordeste, trabalha de bermuda e sandália ou rasteirinha e daqui para cima tá de colar, de brinco, com uniforme ou às vezes com uma roupa adequada, etc. É importante. Se eu fico trabalhando com muitas pessoas ou se eu faço várias entrevistas, é importante até que eu tenha 2 ou 3 formas de trocar de blusa, de camisa, coisa assim, para me mostrar. Se eu faço 2 entrevistas com a mesma empresa, ela fez uma primeira, me chamou para uma segunda, sinal que já agradei um pouco. Eu devo me preocupar mais ainda. Como é que eu estava? Minha maquiagem estava legal? Meu cabelo estava legal? Né? Então, tudo isso é um cuidado. Vivemos uma época assim que todo mundo fala, agora eu tenho que fazer transição, não, eu resolvi adquirir o branco total, etc. Gente, para alguns casos, ok, se eu não vou ter que me expor demais, tudo bem. Agora, se eu vou ter que me expor, se eu sou uma figura pública e que tenho muitos seguidores e eles me seguem todo dia, estão acostumados comigo, tudo bem. Agora, se eu vou concorrer a uma entrevista de emprego, que eu estou lá 5 meses em casa, com 4 dedos de branco... um desleixo, ninguém vai imaginar que é transição, né? Não, nem pensar. Precisa realmente dar uma ajeitada na história. Põe uma tiara, acha uma outra forma, se não quiser mexer na tintura ou coisa assim, dá uma realçada na maquiagem, melhora o brinco, que chama um pouco a atenção. Tudo isso conta, Jaque, tudo isso conta. Silvia, a gente falava muito antigamente sobre... Não muito antigamente, né? A gente falava muito há algum tempo sobre o quebra-gelo nessas reuniões, então... Ou até mesmo nessa entrevista de emprego. Geralmente quem faz isso já é o entrevistador, né? Ele faz um quebra-gelo ali. Mas, às vezes, a pessoa tá muito tímida e se ela fizer um comentário sobre algo que ela se sente mais à vontade, falar, meu filho que pintou esse quadrinho, tudo bem a gente trazer isso para o online? Qual o cuidado com isso, Silvia? Tudo bem, pode. O que precisa é o seguinte, são informações curtas, porque normalmente o entrevistador ele já está um pouco treinado para isso.
Em geral, ele chama um pouquinho antes e começa a conversar, né? Um pouco, eu vi na sua ficha que você é casado, eu vi na sua ficha que você tem um filho. Quantos anos tem teu filho? Quer dizer, você começa a conversar um pouco. Mas, às vezes, a gente se entusiasma, porque o entrevistador é bastante afável, e aí eu vou contar a história do meu gato. E aí eu começo a contar Ela até desde chora, porque lembrou da mãe do gato que morreu. Senhora, história, etc. né? e tal. Então eu vou longe na história. Então as respostas têm que ser um pouco curtas, porque muitas vezes o entrevistador acaba cortando um pouco o seu papo e aí você perde um pouco a bosta. Fica constrangido, né? Você fica meio atrapalhado, fala, ih, meu Deus, né? Então o ideal é que você dê respostas não, sim, não, conte um pouco a história, mas curtas. Silvia, por incrível que pareça, aqui no Brasil a taxa de desemprego caiu um pouco e a gente espera que caia cada vez mais. A minha pergunta para você, enquanto eu me preparo para dar um recadinho, é a seguinte: quem está nos assistindo, de repente, vai passar por uma entrevista de emprego e essa pessoa está precisando muito daquele emprego, muito mesmo. Até que ponto ela pode esboçar, até que ponto ela pode falar, eu preciso desse emprego, ou isso nunca deve ser dito? Explica essa questão pra gente, por favor. Tá, o que aconteceu? Hoje em dia ficou muito fácil, porque as mídias estão estimulando e estão ajudando até que o pessoal entenda que é importante eu me colocar e contar até o seguinte, eu estou desempregado há 5 meses, eu estou desempregado há 3 anos. O que eu não devo fazer num tom mais ou menos melancólico, dizer que eu estou passando fome, passando necessidade, etc. e tal. Eu devo dizer que eu estou precisando me colocar e que eu estou há algum tempo, mas eu estou predisposta, eu tenho vontade de comentar sobre as minhas capacidades, sobre o meu interesse, sobre as minhas vontades, etc. e tal. Isso é extremamente importante. Normalmente o entrevistador já viu até na ficha há quanto tempo você está desempregado. Mas se você está desempregado e faz algumas coisas como uma forma de empregabilidade, ou seja, uma forma de ganhar dinheiro, aproveite para contar. Olha, eu sou uma analista de marketing, mas como eu passei o ano inteiro desempregada, eu fiz bombom para fora, e conseguir fazer o marketing dos meus bombons. Se você olhar no Instagram, você vai encontrar que eu fiz uma boa foto, uma boa imagem, eu consegui ganhar algum dinheiro, etc. Tudo isso soma nas tuas competências, apesar de não ser uma coisa afim com aquele conteúdo ou com aquele emprego que você está procurando. Você pode estar procurando um emprego que seja voltado para a área administrativa e você está contando que você foi uma excelente gastrônoma, né? Você fez um trabalho de gastronomia legal, você conseguiu reeditar uma receita da sua avó. Gente, isso aí conta muito, porque chama atenção para o entrevistador, né? O que é que eu faço com isso? O entrevistador fala, nossa, mas essa pessoa é uma pessoa proativa. Ela não ficou chorando e esperando, né? Ela ficou mandando currículos, ela ficou tentando através do LinkedIn e de outras coisas, mas ela, paralelamente, teve uma reação proativa. Ter reação proativa e ter esse tipo de competência é extremamente importante, né? É fácil, porque você pode contar as suas histórias, né? A gente vai fazer o seguinte, depois dessas orientações da Silvia, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco eu quero saber o que muda na carreira depois de tudo isso que a gente viveu nos últimos tempos. Daqui a pouquinho ela explica pra gente, não sai daí. O nosso programa está de volta. Nesse bloco nós estamos conversando com a Silvia Osso, que é consultora de desenvolvimento de pessoas, mentoring, também é palestrante. E está conversando com a gente agora, a gente vai bater papo sobre planejamento de carreira. Até agora a gente estava falando sobre marketing pessoal. Mas agora, Silvia, eu quero te perguntar, antes de ir para o planejamento, eu quero entender, as carreiras mudaram, algumas coisas já vinham mudando. A gente já estava falando do coworking, do home office, que era um movimento que outras empresas em outros países estavam fazendo. O que muda depois do coronavírus? Uma parte muda e a outra parte continua. Nós estamos num período de transição, né? Então, nesse período, todo mundo ficou muito dentro de casa, o home office foi incentivado, é importante, etc. e tal, até que a gente entendesse todo o complexo desta doença como um todo.
Agora, aos poucos, as coisas vão fazendo um equilíbrio, né? Um pouco presencial e um pouco home office. Para as empresas foi muito interessante, muito importante este exercício, ou seja, coisas que se planejava para daqui a 5 anos e não se fazia, fizemos em 5 dias, ou às vezes em 10 dias, né? Todo mundo teve que aprender. Você imagina, professores tiveram que aprender a utilizar a câmera para dar aula online, precisaram melhorar a sua internet, porque talvez usassem só o celular e olhe lá. Então, isso tudo foi um aperfeiçoamento de carreira na marra, sem que a gente percebesse. Se a gente conversar hoje com os profissionais e pedir que eles façam uma retrospectiva dos últimos 7 meses, quantas novas capacidades e habilidades eles conseguiram nesse tempo? Silvia, o que eu conversei com autônomos, falando das artesãs, por exemplo, que disseram, aprendi a ganhar dinheiro. Aprendi a exportar o meu curso para fora, não só no país, para o mundo. Descobri que eu posso enviar as minhas peças para todos os lugares. Eu não sabia que eu tinha essa ferramenta. Muitos artesãos falaram isso. É verdade. Algumas instituições ajudaram nesse tipo de coisa e quem não tinha ajuda nenhuma ou nem pensava nisso, foi meio que na Começou intuição. Amador e foi indo, né? Né? Mal e mal conseguia usar a câmera para tirar uma selfie ou coisa assim, começou a entender, se eu puser um fundo branco para fotografar este crochê que eu fiz, ou este bordado que eu fiz, ou esta biju que eu fiz, fica melhor, e assim por diante. E aí descobriram isso, o universo é comprador. Porque a partir do momento que você colocou numa mídia social, o cara que está em Angola está te vendo como uma pessoa na Alemanha. Então, muita gente descobriu que era descoberto pelo mundo, pelo universo quase, né? Em várias coisas. Então, muda muito. Muda a carreira do autônomo, muda a carreira do empreendedor, muda a carreira de quem está procurando emprego, muda de quem está trabalhando. Porque estar trabalhando em home office e sentir que eu estou garantido é uma falácia, né? Na verdade, eu tenho que pensar que a empresa precisa dos meus requisitos todos permanentemente e eu tenho que melhorar. Se antigamente ela me oferecia alguns treinamentos e hoje eu não posso estar no presencial e não estou tendo, eu tenho que procurar na internet capacitações que me melhorem. Eu tenho que procurar nos meus pares como eu posso me ajudar. Eu tenho que, de repente, dizer, já que eu vi um vídeo seu que você está ensinando tal coisa, mas eu tive uma dúvida, você pode me ajudar? Esta troca aconteceu bastante nesse período. E isso é uma coisa muito boa para o futuro, né? A gente aprender que juntos somos melhores. Sabe o que eu vi muito, Silvia? As famílias se unindo. Então, aquele filho que sabia mexer com tecnologia, mas não interagia muito com a família, foi mais ou menos assim. Meu filho, agora, se você não me ajudar a gravar esse vídeo, a gente não come. Então, vamos aqui, vem aqui, vamos fazer. O marido que ficou desempregado, de repente, a mulher conseguiu produzir muito mais esse artesanato porque ele veio junto ajudar. Eu acho que é quase pequenas empresas em casa começaram a funcionar também, né? É verdade, exatamente isso. O Sebrae deu muita orientação para o pessoal, quem procurou. Muita orientação gratuita, inclusive, gratuita, né? quase tudo gratuito. Então, de alguma forma, foi muito bom. Envolveu a família inteira e muitos descobriram algumas capacidades. Os jovens descobriram que eles são excelentes videomakers. A gente descobriu que tem alguns que dizem, legal, eu descobri que eu quero ir para essa gama do rádio, cinema e televisão. Além de ajudar a minha mãe na aula que ela está gravando, eu descobri que eu posso gravar outras coisas. E aí eu vou procurar. Tem algum tutorial no YouTube? Tem alguma coisa que eu possa aprender? Eles foram se especializando também. E veja que com baixíssimos recursos. E baixo custo também, né? Quase ninguém tem um celular brilhante, mega, sensacional. Não, com aquele celular que eu tenho, eu fiz miséria. Ou seja, as pessoas descobriram que eu posso ter baixo custo, boa qualidade, relativa qualidade e funcionar muito legal. Silvia, para quem é CLT e está home office, por exemplo, a minha irmã trabalha em uma outra emissora, a empresa chegou a desativar o prédio que ficavam ali os publicitários, porque eles viram que deu muito bem para fazer toda a publicidade de casa, porque nesse caso específico dela, que trabalha na publicidade da emissora, mas ao mesmo tempo ela cuida das redes sociais, não faz diferença. Não. É o computador que vai estar no escritório, é o computador que vai estar na casa dela. Embora ela tenha dito que trabalhou como nunca. É verdade. Aí eu quero saber, quem é CLT e está home office,
tem que se preocupar para, como você acabou de citar para nós, não ficar para trás. Explica isso pra gente. Todos nós temos que ter um equilíbrio. Esse período, para mim, foi muito rico, porque eu vivenciei algumas experiências com as equipes com as quais eu trabalho, muito interessantes. No começo, todo mundo perdeu o pé, porque aquela história, começava às 8 e ia até às 10h30 da noite, jantava às 11h30, dormia às 2, acordava às 6, no fim da semana estava já quase que um zumbi. No começo estava fácil. De abril para diante, a coisa começou a pegar. Depois que não foi só um mês? Não era só um mês, 40 dias. Aí o pessoal teve que se estruturar. Então é aquela história, eu tenho que estruturar a minha vida em casa como se eu estivesse fazendo um trabalho fora. Eu tenho que ter horários para começar, horários para almoço, horários no final da tarde, até para que fora do meu horário de trabalho, como CLT, eu possa me qualificar melhor. Né? Por exemplo, quem trabalhava e fazia uma faculdade, começou a fazer faculdade online. Se eu deixar a faculdade, eu não vou me formar nesse semestre nem nesse ano, mas essa capacitação conta para a minha remuneração e conta até na minha empresa, o que eles esperam de mim. Então, no primeiro período, o pessoal perdeu o pé. No segundo semestre, o pessoal veio se acertando. Aí as rotinas se estabeleceram. E isso é extremamente importante. E não é porque eu trabalho em home office que eu não tenho que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Não é para se isolar, né? Não, não é. Quer dizer, você pode, se você for grupo de risco, é para você se isolar em casa. Em casa. Mas não é para você se isolar do que está acontecendo, isso, né? Então é aquela história, eu tenho que saber notícias, eu não preciso ficar fissurado ali atrás da televisão o tempo inteiro, eu tenho que me informar sobre tudo que está acontecendo ao redor, eu tenho que cuidar da minha alimentação, porque muita gente deixou de cuidar desse tipo de coisa, né? Então, para a sua carreira, todas as coisas contam. Quantas coisas apareceram, por exemplo, orientando para você fazer uma atividade física em casa. Para o idoso que não podia sair, é essencial. Para o jovem é essencial e para a criança é essencial. Como é que você faz uma criança gastar toda a energia trancada dentro de um apartamento com 2 dormitórios? Então, precisa esse tipo de coisa. Este equilíbrio, ele é pessoal, mas ele é também profissional. E vamos seguir muito nessa de home office, possivelmente em algumas empresas que efetivamente farão 2 reuniões presenciais e o resto você trabalha na sua casa. Algumas empresas voltam, então, talvez híbridas, né? Híbridas, Agora, Silvia, e para quem não aguenta ficar em casa, precisa de gente? Vamos pensar nesse retorno e nessa volta de algumas profissões. Eu acho que, assim como eu, a maioria das pessoas que trabalham aqui gostam muito do movimento. Faz parte até o estresse que traz o trabalho da gente. Isso faz parte de quem nós somos. Várias outras profissões são assim. Como deve ser esse retorno quando a gente pensa na carreira? Até que ponto, qual que é essa linha da prudência, mas de também não morrer de medo e voltar a trabalhar? Como é que você está trabalhando isso com as suas equipes? Hoje em dia é aquela história, todo cuidado é pouco. Então, nós já aprendemos. Se no primeiro semestre do ano passado a gente não sabia nada, no segundo fomos aprendendo. E neste ano sabemos. Então, é aquela história, o uso de máscara previne 80% de todas as intercorrências que eu possa ter. Se o outro não usa, é um horror, não é um problema meu. Eu gostaria que todo mundo entendesse que isto é um problema de qualidade de vida para a sociedade. Mas eu posso utilizar a máscara tempo integral. Não é porque eu cheguei numa reunião presencial que eu tiro a máscara. Eu posso continuar com a máscara e estar presencialmente. Para quem estava trancado em casa, fazer uma reunião presencial já é uma bênção. Né? Você deve ter imaginado o primeiro dia que você veio gravar aqui, é uma coisa assim me senti eu de novo. É verdade. Agora, você imagina a gente que é palestrante e que fala para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, 800, etc. Você falando para uma câmera de nada e imaginando o pessoal lá. Por mais que você seja uma pessoa altamente criativa, é muito difícil, porque aquela troca... Imagina para os professores isso, a troca, né? É uma coisa de doido. Faz toda a diferença. Professor é aquela história, o pessoal desliga a câmera, então você não sabe se está falando para 15, 20 ou seus 30 efetivamente alunos, né? Nos cursos, na faculdade, a mesma coisa. Então, esse tipo de coisa é importante. Então, assim, uso de máscara é fundamental. Cuidados com álcool gel, lavar a mão, essa coisa... E o resto é efetivamente cuidar de quem está ao nosso redor. E as coisas vão voltando ao normal.
né? O normal, a gente diz, não vai voltar ao que era normal. Mas nada na vida, mesmo antes do Covid, o que era ontem já não é normal depois de amanhã, né? Então, a gente vai se modificando com o decorrer do tempo e os cuidados fundamentais são a presença da máscara. A máscara acho que é o fundamental. As outras coisas a gente vai ajustando aos poucos dentro de cada localidade, dentro da empresa, dentro do teu trabalho gravando, dentro de um outro trabalho que você acaba fazendo presencial com algumas partes do grupo, os professores que trabalham alternadamente, com uma parte das crianças num dia, outra parte no outro, etc. e tal. O cuidado é o uso da máscara. Esse vai ser indispensável, né? E essa volta, a gente tem que pensar, e eu ouvi muito o presidente falando sobre isso, é lógico que a gente tem que pensar na economia, não dá para fechar os olhos. Várias pesquisas, vários estudos apontam que o número de desalentados, de pessoas que vão passar fome, é superior ao número e que podem morrer, por isso é superior ao número de pessoas que morrerão por coronavírus. Tem várias expectativas com relação a isso. Então, assim, o grupo de risco não tem nem negociação. Mantém isolado, tudo bem. Agora, quem precisa sair para trabalhar, e daí os idosos, eu acho que a gente tem um grande ponto de interrogação, porque muitos idosos com mais de 60 anos precisam e gostam de trabalhar, e aí a gente está falando de dinheiro e de sanidade mental, tudo tem que ser colocado numa balança, porque se a gente fica morrendo de medo e não volta a trabalhar, come o quê? Só para não entrar na sanidade mental, vamos falar só da alimentação, só do pagar as contas, não é verdade? É verdade, exatamente isso. E a gente tem que pensar que é o seguinte: começou a vacinação do pessoal da saúde e dos idosos essa semana aqui em São Paulo e em alguns lugares do Brasil. Mas não é porque eu tomei a vacina que a coisa relaxou. Eu continuo sendo necessário usar a máscara. Nós precisamos que 70% da população, e não é Brasil, nós estamos falando de mundo, né? Não é só aqui, é na África, é em Angola, é nos Estados Unidos e assim por diante. Então, hoje, nas reportagens que se viu, os idosos dizendo, ai, que bom, eu já posso ir para a rua, porque até foi interessante uma criança dizendo assim, meu avô está feliz porque ele tomou vacina e disse que hoje ele vai jogar dominó na praça. Tá, ele vai jogar dominó na praça, mas ele tem que ir de máscara, ele tem que ter álcool gel e, preferencialmente, ele devia jogar dominó em casa ainda. Não, os especialistas explicam. Depois da segunda dose, ainda demora pelo menos 3 semanas para que a vacina esteja fazendo efeito. E quando a gente fala, por exemplo, da Coronavac, que a gente tem as informações, ela não garante que você não vai pegar. A garantia maior é de que se você pegue, você não fique em estado crítico. Isso. Então, não significa que você não possa pegar ou transmitir. Então, todos os cuidados para o grupo de risco devem seguir, Continuam seguindo, exatamente. E para quem não é grupo de risco, distanciamento social, máscara e tudo mais, né? E o pessoal mais jovem dizendo, eu não vejo a hora que eu vou tomar a vacina. Você vai tomar a vacina e a vida continua igual. Vai continuar com máscara, vai precisar a segunda dose, etc e tal. Então, é um cuidado que nós vamos até possivelmente fim de 2022. Não tem jeito. E não tem jeito, a gente não pode parar de viver. Já estamos felizes que já estamos podendo aglomerar, entre aspas, voltando aos poucos presencialmente nos nossos trabalhos, com todos os cuidados e sentindo que, tendo os cuidados necessários, tudo acontece sob controle, sem problema. A Bíblia já diz com ordem e respeito. Vamos fazer com ordem hoje que vai dar tudo certo, né? Verdade. Sil, para a gente finalizar, tem algumas perguntas aqui chegando sobre maternidade e retomar a carreira. Rapidinho, por favor, pra gente. Tá. O mundo foi mudando bastante e é importante que a gente veja o seguinte: antigamente, quando alguém ficava grávido, estava trabalhando, ficava grávido, pensava assim, vou de licença gestação e tenho certeza que quando eu voltar vão me botar na rua. Hoje a gente tem a grata surpresa de verificar que muitas voltam da licença gestação e foram promovidas, porque suas capacidades, sua habilidade, seu brilho no olho voltou junto, né? Quem está grávida e não está trabalhando, temporariamente, pode fazer um trabalho autônomo, pode fazer alguma coisa para pagar os boletos, como eu costumo dizer, né, durante o período da maternidade, às vezes até associado a alguma coisa da maternidade, uma habilidade de artesanato, uma coisa que consegue fazer, né? E as demais que estão procurando, teve o bebê, passou ali 30 dias que você se ajustou bem com o seu filho, etc., começa a procurar emprego. Hoje em dia, as empresas não estão fazendo mais esse tipo de restrição como a gente tinha há 4, 5 anos atrás, tá? Eu repito sempre isso, já que em todas as mídias o pessoal vê que eu insisto muito. O que conta para
procurar um emprego e para você conseguir ou se promover ou ter um novo cargo é capacitação e brilho no olho. Se você tem capacidade, você pode ser índio, japonês, chinês, preto, branco, gordo, Homem, magro, mulher. homem, mulher, tanto faz. Porque a gente está precisando de pessoas capazes fazendo bem no trabalho. Eu espero te receber aqui em breve falando que o número de desempregados caiu mais e que a gente possa falar mais sobre emprego, sobre carreira. Prazer te receber Tomara, aqui, Silvia. graças a Deus, que a gente possa mesmo. Esperamos né? que seja assim, né? Para quem quiser entrar em contato, e-mail ciosso@uol.com.br e o canal do YouTube Silvia Ossuma. Ótima tarde, Silvia. Obrigada, volte sempre. Obrigada.